E aí, pessoal, bora para mais um papo aqui. Agora eu trouxe dois convidados para a gente falar um pouquinho sobre o mito da liderança. E são duas pessoas que eu super acompanho lá no LinkedIn e que gostam aí de algo que eu também gosto, que é de dar aquela cutucada, dar aquela alfinetada, para fazer a gente pensar: será que eu sou um líder assim? Será que a minha empresa é assim também? Será que eu faço isso no meu dia a dia? Então, são dois especialistas que trabalham aí com formação de carreira e produzem bastante conteúdo no LinkedIn, que é o Alan Pimenta. Alan, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Léo. Muito bom estar aqui. E o Richard Eiras, que a gente super troca lá pelo LinkedIn com o Coice Motivacional, se vocês não viram também. Richard, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Léo, pelo convite. O evento está sendo maravilhoso. Muito bom poder compartilhar conhecimento com vocês. Mas vamos começar já botando fogo no parquinho, gente. Bora. Existe uma guerra silenciosa, ou nem tanto, entre a RH e a liderança. A liderança diz que é o RH que tem que fazer, o RH diz que é o líder que tem que fazer, e no final da história fica o colaborador lá no meio perguntando o que está acontecendo, para quem que eu corro, para quem que eu peço. Então, como que a gente trabalha isso dentro das empresas hoje para fazer as pazes entre o RH e a liderança, digamos assim? Vou começar com você, Alan. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa no RH, no papel do RH, no papel da liderança, no final das contas, tem ali uma guerrinha invisível, às vezes bem invisível, né? O que acontece? Muito por falta de alinhamento, falta de boas conversas, porque fica o líder lá com as viagens internacionais, intergalácticas dele, fica lá o RH abraçando a árvore também nas viagens intergalácticas dele, hora que vê um tá falando de bicho, outro tá falando de ET. E aí, no final das contas, quem que sobra lá no cantinho é o colaborador no dia a dia que fica meio perdido no meio dessa conversa. Quando o líder está bem alinhado com a alta liderança, com o RH, e tem clareza do papel dele, dos processos, da cultura e da estratégia, a tendência é funcionar mais redondo. E por que tem que envolver a alta liderança também? Porque muitas vezes acontece, vou pegar um exemplo aqui carregando um pouquinho nas tintas, mas provavelmente as pessoas vão se enxergar ali. Nós estamos precisando aumentar as vendas e reduzir custos. Qualquer lugar que esteja acontecendo é uma mera coincidência, quase pouco, né? Aí você faz algumas trocas no time, tá lá o time de comercial lá bem pressionado por resultados, aí vem, vamos chamar o pessoal do RH, porque o pessoal tá meio tenso, aí vem o RH para falar do outubro rosa. Assim, será que agora é a hora de falar? Como falar isso? Era esse o papo de agora? Parece desconectado. E aí, por que a alta administração às vezes não percebe isso? Porque eu tô lá, contratei um monte de gerentão lá, bem gabaritado, e pro RH que vai dar, o BP que vai dar o suporte para essa galera, contrata uma coordenadora sênior, com 3 pancadas ela não sabe para que lado vai também. Então, o próprio RH não tem força para chegar e realmente fazer o que precisa ser feito. Né? Então, aí o líder fica reclamando que o RH é ruim, mas na verdade o RH não tem o suporte que deveria ter, o líder está lá no planeta dele, que não sabe, então fica tudo desconexo. Então, o que precisa? Boas conversas. E muitas vezes o RH, na maioria das vezes, é o último lugar, a última área que ganha sua cadeirinha no board das empresas. Exato. Se a gente procurar a quantidade de CHROs dentro do universo de gestão no Brasil, vão ser muito, muito poucos. Se eu comparar com CFOs, CTOs, todos os outros Cs possíveis, vão ter muito mais do que CHROs. Então, aí está um ponto. E às vezes um ponto... você está falando assim, de poder alcançar os lugares que merece, porque assim, se o RH é estratégico, eu ouço essa conversa tem 20 anos, né? Vamos tratá-lo como estratégico. Precisamos reverter a situação comercial, e se reverter, vão todo mundo para uma convenção lá em Cancún, o RH não vai. E geralmente não vai. Não vai. Não vai. Então, assim, tá junto ou não tá junto? Vai participar ou não vai participar? No legal e no não legal. Então, como é que a gente conecta todas essas pontas? Para ser estratégico e conectar a cultura e conectar o dia a dia, tem que participar do tático, tem que participar da comemoração e tem que participar do aperto também. Então, como é que conecta isso? Precisa da auto-administração também, comprando essa ideia que é integrado, senão vai ficar cada um atirando para um lado, um olhando para a galáxia, outro abraçando a árvore. Claro que é carregando as tintas, e aqui eu estou pegando os extremos para a gente conseguir enxergar melhor, mas no dia a dia, às vezes, não é tão abraçando a árvore, não é nem tão na estrela, mas está um olhando para um lado e outro para o outro. E aí um reclamando do outro, sendo que todo mundo deveria estar buscando a mesma coisa. Porque tem, sim, aspectos humanos, mas tem também aspectos operacionais, comerciais e o negócio, e tem que estar tudo conectado, senão não faz sentido.
Né? E aí, Richard, como é que eu peço a trégua entre esses dois? Como é que eu aproximo? Porque no final de tudo o objetivo é o mesmo. Correto. Só que a gente precisa alinhar os objetivos para que sejam os mesmos, sem procurar culpados, gente. Nesse momento não é procurar culpados. Não. É como a gente ajusta para que os objetivos do negócio sejam cumpridos. Legal. Hoje tem uma coisa que acontece muito no mundo corporativo, e por estar lá por mais de 25 anos, né, não vamos contar a idade aqui, né, mas a gente tem experiência, a gente esteve lá no campo de batalha, como o pessoal fala. Existe hoje muito mais competição do que colaboração. Existem as métricas, por exemplo, do Léo como RH, que se ele atingir, ele vai ser promovido, ele vai receber um aumento, ele vai subir de cargo, ele vai, enfim. E tem a lá do líder. E cada um, de novo, como o Alan falou, está correndo o seu caminho, está correndo a sua jornada e não se importa, isso é verdade, acontece, tá, gente? Dentro do ambiente corporativo, por mais que a gente fale de colaboração, o pessoal está correndo a jornada dele, está querendo se desenvolver. E quando isso é construído dentro das empresas, que não existem metas colaborativas, existem metas individuais, e onde a pessoa está criando o que eu falo de guetos corporativos, cada um dentro do seu gueto, você vai criando tribos que em algum momento essas tribos não vão se falar, elas vão ser concorrentes dentro do mesmo ambiente. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa dentro do mesmo ambiente de trabalho, olha para o lado esquerdo, outra olha para o lado direito, outra está olhando lá para frente, vai atingir o mesmo alvo? Não vai. Então distribuir, vamos falar assim, metas e distribuir projetos de forma colaborativa é uma coisa que deveria ser feita dentro das empresas. É muito fácil de fazer. Outra coisa muito simples de se fazer, como o Alan também mencionou, vou pegar um gancho nele, distribuir os prêmios. Eu, por muito tempo, dentro do mundo corporativo, eu recebi bônus, recebi premiações baseadas nas métricas do meu time e que eram estabelecidas para mim. Mas a pessoa do RH, muitas vezes, ela colaborou demais para aquilo acontecer, engajando, promovendo o time, promovendo situações, e chegava no final do ano, o que ela ganhava? No máximo, uma caixinha de amandita, né? Então, assim, não é justo, gente, na hora de distribuir, você que é CEO, você que é o gestor da sua empresa, olhe para o RH como sendo um membro participante do corpo da empresa, e não simplesmente um dedo. Ele é um órgão vital do corpo corporativo. Então, se a gente quer realmente mudar, eu diria que quem está assistindo a gente, vai o recado aí para você, no fundo do coração, olhe para o RH e para a liderança de uma forma que os dois trabalhem junto, como cérebro e coração e outras partes do corpo. Não tem como desconectar. Crie metas colaborativas, coisas que possam juntar as pessoas para trabalhar em prol de um único objetivo e não criar aí guetos corporativos, como tem muitos hoje aí dentro das empresas, tá? Não, e acho que é muito importante isso de puxar em todos os momentos. Muitas vezes, a frase que acho que mais assusta todo mundo é: o RH quer falar com você. Pronto. Instaurou o pânico, e muitos líderes, aqui eu estou puxando um papo bem com o líder mesmo, que o líder transfere a responsabilidade. O RH vai falar com o RH. Quem demite não é o RH, gente. O RH só vai processar isso. Não pelo menos no mundo ideal não deveria ser, mas muitas vezes é o RH que comunica, ou como a gente viu em alguns layoffs aí esse ano, foi tipo, ou até no passado que eu vi a pessoa nem recebeu comunicado nenhum, só foi entrar no sistema e estava desativado o usuário. É a demissão maravilhosa. É o líder que decide quem vai. É o papel do líder comunicar isso também, porque é ele que está próximo. Às vezes eu só vi a pessoa do RH no dia que eu fui contratado. Nunca mais vi. Essa pessoa vai aparecer no momento do meu desligamento de novo. Não, o papel do RH no desligamento é processar isso, documento, fazer todo o processo de offboarding. Quem comunica é a liderança. E aí eu vou puxar um ponto que da minha vida de liderança que eu aprendi. Uma demissão e uma promoção não podem ser surpresas. Sim. Se eu estou dando um feedback positivo, a pessoa, em algum momento vou ser promovido. Se é negativo, em algum momento essa pessoa sabe que ela está na berlinda. E nem sempre é uma conversa fácil. Como que eu preparo esse líder? Vou começar pelo Richard. Como que eu preparo para essa conversa difícil? E muitas vezes é chegar e falar para a pessoa: querido, vou te dar um feedback aqui que vai descer meio quadrado. Como fazer descer menos quadrado esse feedback? Muito boa essa pergunta. Eu sempre falo, qualquer coisa que você vai comunicar para uma outra pessoa, e quando a gente fala de feedback, a gente está falando de comunicar o nosso liderado, a gente comunicar, às vezes, o nosso par, e às vezes comunicar de forma ascendente, que é uma outra dificuldade, se a gente for falar aqui, é maior ainda. Mas quando a gente fala do liderado, primeiro de tudo, você precisa trazer fatos, trazer evidência, não é eu acho que. Eu acho, Léo, que você fez aquilo. Não, Léo, você se comportou dessa maneira, nesse momento, estava essas pessoas nesse ambiente, aconteceu tal coisa, e esse foi seu comportamento.
trazer essa evidência do que aconteceu e o que isso gerou, e que existia outras possibilidades de ação naquele momento. E deixar claro para a pessoa que você está ali para colaborar, para você ajudar. Feedback não é colocar a pessoa numa sala e ficar puxando a orelha e querer diminuir as pessoas. A gente estava conversando, inclusive, hoje, a maioria das pessoas, elas querem se engrandecer diminuindo as pessoas. Isso não é dar feedback, gente. Isso é poder e controle. Então, se você vai dar um feedback para uma pessoa e você só comunicou algo, seja positivo ou corretivo, e depois disso não vem nada que agregue, não vem nada que seja um plano de desenvolvimento, isso não é feedback, isso é opinião. Aí se for para dar opinião, para dar palpite, né, eu até brinco com o pessoal, né, vai na lotérica, né, compra um cartãozinho lá da Mega Sena e dá seu palpite lá, que talvez você fique até milionário. Então sempre que for dar um feedback, base de dados, saber o que você vai falar, saber o momento de falar. Às vezes o seu liderado, ele teve um dia ruim, teve uma greve lá no metrô, o cara tá num dia que chegou no trabalho todo estressado, e aí naquele dia você vai pegar ele e colocar numa sala para dar um feedback, não é o dia ideal. Aconteceu alguma coisa na família dele, é o dia ideal para você dar um feedback que seja mais firme com ele? Não é. Então saber o tempo também de plantar esse feedback é muito importante, tá? E de novo, com adultos, conversas adultas. E quando eu falo isso, muito líder, inclusive, que está assistindo a gente aqui, tem o hábito de infantilizar as conversas. Às vezes o cara tem uma intimidade maior com o Léo, com o Alan, e fala, pô, Alan, eu preciso conversar com você, preciso contar. Fica dando uma volta, assim, no planeta, assim, ou 2 voltas até. Não, gente, senta aqui, a gente precisa conversar, a gente precisa fazer um novo acordo de trabalho, aqui as evidências, o que aconteceu, e a gente vai fazer um novo plano para você, com acompanhamento, com checkpoints, e a gente vai seguir esse plano e a gente vai monitorar. E caso esse plano não aconteça na medida que a gente estabeleceu, Léo, pode acontecer isso. Então, comunicar as coisas de forma clara, objetiva e validar, inclusive, com o liderado, se ele entendeu tudo que você falou, é uma coisa que parece muito simples, mas a maioria da liderança não sabe fazer isso. E acho que o ponto que você falou de pode acontecer isso, não é uma ameaça. Não estou ameaçando. É uma consequência que, se a cultura da empresa está clara para isso, você já sabe que pode acontecer. Eu não estou ameaçando. Então, às vezes, tem medo de falar isso. Não, que a pessoa vai se sentir ameaçada. Eu estou assediando. Se o acordo foi bem feito, tá tudo bem no meio disso. E tem muito líder que corre dessas conversas, né? Sim. Ah, não, peraí, foi o gerente que mandou eu te falar tal coisa. Não assume o dele. Então, e aí, como que eu preparo esse líder? Cara, a minha equipe, sou eu que cuido dessas pessoas e eu preciso falar isso. Ele precisa se empoderar disso. Como é que você prepara os líderes para isso, Alan? Não, eu acho que tem uma coisa que o Richard traz bem forte, que é assim, o feedback precisa ser feito. 99% dos líderes, se você perguntar, ele vai falar, não, eu sei fazer um feedback. Aí a pergunta, tá, e por que não faz? E aí o que eu acrescento, eu assinaria com sangue embaixo que o Richard falou, só acrescentaria uma coisa, a frequência. E muitas vezes a gente se amarra nos processos de RH, colocando a culpa no RH, mas não é um jogo de culpa e culpados. Porque os processos quem constrói são os líderes com o RH, com a auto-administração, com todo mundo. E às vezes, com o Léo precisa ter uma conversa semanal, com o Richard pode ser uma vez por mês. Então, qual que é o certo? Não tem o certo. Só a proximidade que vai construir essa confiança e essas conversas adultas e maduras. Porque se eu converso com você uma vez por ano, eu não vou querer que essa conversa uma vez por ano seja desagradável. Sim. Aí eu vou ficar dando um monte de volta. E eu também não vou lembrar, e eu não vou nem lembrar de tudo que eu preciso te falar, que aconteceu em um ano. Você lembra lá em março que você fez tal coisa? Ainda mais nesse mundo, eu gosto muito do termo que nós vivemos um mundo pós-digital, que o digital já virou commodity, que a gente nem percebe ele só quando ele falta, né? Só quando cai a internet que a gente percebe que o digital está ali. Tudo está mudando o tempo inteiro. A gente precisa acompanhar essa transição o tempo inteiro. Por isso, essa proximidade também do RH com a liderança é importante para o RH trazer muitas vezes a percepção para o líder que ele que está ali envolto no problema não vai perceber. Esse papel consultivo do RH é tão importante quanto o papel estratégico dele. De trazer, olha, as pessoas estão sentindo tal coisa, tem alguma coisa, tem uma coisa de fora que você não está percebendo, ou eu estou percebendo tal coisa na sua liderança. Claro que a pessoa tem que estar preparada para dar esse suporte, e aí a partir disso essas conversas são mais frequentes. E se o RH também está próximo, deixa de ser aquela figura, só tá lá, passa no RH. Não, passa no RH para quê? Para conversar? Já vou lá todo dia, já vou lá toda semana. Já é próximo, já tá no dia a dia, já me entende quais são as minhas necessidades e como que eu tô conectando os meus interesses com o interesse da empresa. Que no final das contas é uma conexão de interesse. E aí a gente foge até daquela história do RH e do líder, tá cada um procurando o seu.
Vai estar cada um procurando o seu, é natural do ser humano. Mas qual que é o meu que conecta com o seu? Exato. Se a gente conversa com frequência, a gente vai sempre achar essa conexão, né? Ó, o Samuel fez uma pergunta aqui no chat que já me puxa um outro insight. A gente tem muitas vezes pessoas que são excelentemente técnicas, Sim. e que, por questões financeiras ou de carreira, acabam assumindo uma posição de liderança ou de gestão. Ele é um excelente técnico, ele poderia seguir uma carreira de especialista, mas por cargas do destino ou desconhecimento, assumir uma postura de liderança. Ele tem todas as skills técnicas, ele é um excelente na execução, mas em liderança ele está vários passos atrás. Como que eu preparo esse líder que seja alguém que quer desenvolver essas... ou que já foi jogado na fogueira. Você é um cara, um excelente desenvolvedor, por exemplo, preciso de um gestor de tech, vai você. Como que eu preparo essa pessoa? Qual que é os primeiros passos que eu tenho que cuidar, tanto para essa pessoa como profissional, quanto no que ela gera para o restante da equipe? Porque às vezes não, tem ele e tem os outros. Sim. Quais que é os passos? Richard, vou começar aí por você, depois eu venho para o Alan. Legal, eu vou... Antes de falar o que a pessoa precisa, eu vou dar um passo para trás, porque tem um erro muito grave quando isso acontece, tá, Léo? Uma coisa muito fácil de acontecer nas empresas é o quê? Pegar a pessoa que é o melhor vendedor, pegar o melhor técnico e promover essa pessoa para a gestão. Tecnologia nas vendas, isso é bem acontece comum. Todos os dias, está acontecendo agora, nesse momento, talvez aí na sua empresa. O que acontece? Uma coisa muito simples. Pergunte para o profissional se ele deseja isso. É básico, mas ninguém faz. Alguém chega lá e fala assim, tem uma posição que exige tais habilidades. Você se sente confortável? Não, a pessoa coloca a mão nas costas e empurra. E o que acontece? A pessoa ela vai, primeiro, por causa de uma imposição, de uma obrigação que a empresa gerou para ela, e aí ela tem uma obrigação de aprender sobre comunicação, sobre gestão de pessoas, sobre como dar feedback, sobre como criar um plano de desenvolvimento individual. Aí a pessoa faz o quê? Ela se perde. Por quê? Porque ela vai estar à frente de um monte de conhecimentos que ela não tem ainda, que ela precisa adquirir, vai ter um prazo de validade, porque geralmente quando a pessoa é eleita para ser um líder, né? Apesar que eu não acredito que liderança é um cargo, para mim liderança é mentalidade. Então, assim, aí a pessoa fala o quê? Pô, você tem 90 dias, Léo, agora, a partir de hoje que você ganhou o crachá de líder, para você desenvolver todas as skills necessárias que o mercado fala. O Léo surta. E aí o que acontece? Em 90 dias você não conseguiu conversar com ninguém da sua empresa, não conversou com ninguém. Por quê? Porque ninguém perguntou assim, Léo, você gostaria de estar nessa posição? Então, antes de mais nada, esse é o primeiro passo. Uma vez a pessoa estando lá na liderança, eu diria que uma coisa que facilita demais, e inclusive me ajudou muito, é essa pessoa ter um mentor dentro da empresa. Ter uma pessoa parceira que vai guiar ela. Por quê? Porque no dia a dia tem muita coisa que vai acontecer que é nova. Ela nunca viu, e ela se vê, ela nem vai saber como resolver. Então, o Alan, eu acabei de assumir uma posição de liderança da empresa. O Alan vai ser o seu par aqui por um período aí de 90 dias, 120 dias. Então, qualquer dificuldade que você tem, cara, você precisa lidar com uma situação de crise, você não sabe? Consulta o Alan, ele vai ser o seu apoio. Você ter um mentor dentro da empresa, isso ajuda muito o aprendizado e faz a pessoa se sentir mais segura e confortável. E se falar de habilidades, a gente poderia passar a tarde aqui falando, né? Mas eu diria que a primeira de todas é você tratar as pessoas com respeito. Entender que as pessoas, a gente é igual na humanidade, mas a gente é diferente na individualidade. E o líder, ele precisa entender que existem os processos, existem tudo, isso aí que a gente fala. Mas ele tem que entender que o Léo tem um estilo de aprendizado diferente do Alan. O Léo tem a velocidade dele diferente do Alan. O Léo vê o mundo diferente do Alan. Então, como que eu posso criar um plano de desenvolvimento para o Léo, que eu tenho um framework lá da minha empresa, e pegar o mesmo e colocar no Alan? Adaptando para o perfil. Eu vou manter a ferramenta, mas eu vou adaptar para o perfil. Então, o líder precisa olhar para as pessoas com humanidade, entender que cada um tem um perfil. E, de novo, saber pedir ajuda, que é ter um mentor, isso ajuda muito o aprendizado e os resultados, inclusive, dessa primeira liderança, vamos chamar assim. A gente tem organogramas que ainda são muito verticais, né? Sim. Demais. Subindo. Para eu crescer na carreira, para eu ganhar mais, eu vou ter que ir de analista para supervisor, para coordenador, para gerente. E não necessariamente, cara, às vezes você é um analista fantástico no que você faz. Vai na lateral. Você pode crescer lateralmente como especialista. Então, acho que... E esse é um ponto, e acho que curva de aprendizado... Tem muita gente que capota na curva, né? Sim, e é bem comum, inclusive. Porque isso, como dissemos, acontece todo dia. E eu, só ampliando um pouco, o Richard voltou um pouquinho antes para perguntar se ele quer, eu voltaria um pouquinho antes ainda.
É assim, onde estava o líder dessa pessoa que não preparou outras pessoas para serem líderes antes? Onde estava o RH que não mapeou as pessoas que tinham perfil para assumir uma liderança? Depois que assume, eu acredito, não, tenho certeza que 100% de liderança é treinável. E a maior parte do que a gente faz no dia a dia são métodos que a gente vai colocando em prática e a gente se forma líder. Só que o problema é como o Richard falou, fala assim, ó, você tem 90 dias para dar resultado, se vira. E aí, se não tiver um mentor, não vai. Aí a gente perde um ótimo técnico, um ótimo vendedor para ganhar um péssimo líder. Você desqualifica o outro que queria aquele carro que ele foi promovido, ele nem queria, nem era desejo dele, nem era interesse dele, porque eu, como líder, medi ele pela minha régua. É óbvio que alguém vai querer ser líder. Não é óbvio. Porque eu sou eu e ele é ele. Não, e às vezes é óbvio, porque e a pessoa às vezes também quer pelo motivo errado. Exato. Ela quer questão financeira. Ah, eu vou ganhar 40% a mais do que eu ganho hoje. Exato. Aí chega lá no dia a dia e fala, isso não vale 40% a mais. Não é pra mim. E aí passou os 90 dias, período probatório, a pessoa tem aquela decisão. Eu volto pro meu cargo anterior ou eu vou... Vamos lá, gente. E nossa legislação nem deixa voltar pro cargo anterior, que é uma coisa que acontece em outros países com uma certa naturalidade. Então, vou lá, fui promovido a supervisor lá da área de desenvolvimento. Não deu, volto pro meu lugarzinho, que eu tava feliz e deixa eu quieto lá. Volto meu salário anterior e tá tudo certo. Aqui nós não podemos fazer isso. Então, o movimento ele precisa ser ainda mais planejado, ainda mais preparado. E é papel do líder preparar os outros líderes. Porque acho que volta muito nisso. É eu, como líder, estar próximo para saber quem tem perfil ou não, quem quer ou não. Às vezes a pessoa quer muito, mas ela não tem o perfil, ela não está pronta ainda. Sim. E é uma conversa difícil de você falar para a pessoa. Exato. Cara, você é excelentemente técnico, mas para liderança você tem que desenvolver ainda isso. Isso. Você quer, eu te ajudo. Está disposto? É pro médio prazo, ou é pro longo prazo. Não, vou precisar de alguém daqui 3 meses. Vamos junto? Ele pode falar, não, daqui 3 meses eu não quero. É como diz a mãe da gente, né? Você não é todo mundo. Exato. Ai, todo mundo da minha turma da faculdade hoje é um diretor de uma empresa. Talvez você seja um excelentemente técnico naquilo que você faz de migrar para uma outra carreira. A gente fala de transição de carreira. Sim. 10 anos atrás, tem carreiras que a gente ocupa hoje que nem existiam. Muito provavelmente uma criança que você virar para ela, o que você vai ser quando crescer, essa pergunta não faz mais sentido, porque provavelmente vai ser uma coisa que ainda não existe. E ela vai ser várias outras coisas além daquela uma coisa. E você tocou num ponto de criança, acho que a gente está no mês das crianças, acho que me surgiu um insight aqui. Aquele pai, aquela mãe que está olhando para a carreira que está bombando hoje. Desenvolvedor está ganhando muito bem hoje. A área de tech está pagando muito bem. O que ela faz com um filho de 9 anos? Bota numa escola de desenvolvimento. Deixa a criança ser criança, gente, pelo amor de Deus. Sim. Deixa ela desenvolver a personalidade dela, as skills que vão ajudá-la lá no futuro, de criatividade, de espontaneidade, que é algo que, se você começar a incutir nela, talvez ela não desenvolva todo o potencial que ela poderia ter. Né? Até porque colocar ela numa escola de programação de desenvolvedor agora, provavelmente, quando ela se tornar adulta, essa profissão já vai ser completamente diferente, se ela ainda existir. A gente não sabe o que vai existir daqui 10, 20 anos. Aí o ChatGPT, então, que um ano atrás a gente nem sabia o que era. Exato. Hoje tem um monte de inteligência artificial que eu, sem saber programar nada, eu vou lá e peço para fazer o código para mim. E ela faz, bonitinho. Como que aí o programador vai deixar de existir? Na minha visão, acho pouco provável. Agora, o que é não só provável, como praticamente certo, é que vai ser muito diferente do que é hoje. Agora eu vou colocar uma criança para aprender o hoje, sendo que não faz muito sentido. Como dizer, deixa ser criança, deixa ela desenvolver as habilidades sociais, psicomotoras, o que uma criança tem que desenvolver, e deixa as coisas para a hora certa. Acho que ainda é o melhor. Pessoal, daria a tarde inteira para a gente falar sobre isso por aqui. Vocês podem seguir o papo acompanhando o Richard e o Alan nas redes sociais, porque produzem muita coisa por lá, muitas provocações por lá. Eu acho que o principal, quando a gente fala, é documentar algumas coisas que a gente não faz. Hoje existe muito feedback de boca, muita coisa de boca, e a gente não documenta, não registra. E aí, a gente vive o momento da Dory. A gente está recebendo muita informação, terminou o feedback, 2 horas depois eu já nem lembro direito o que aconteceu ali. Documenta para você ter um histórico, para comprovar para aquela pessoa quais pontos você alinhou, para que lado ela tem que seguir, qual a expectativa de ambos os lados esteja documentada. Para que no final da história, não, mas o Alan me demitiu porque ele não vai com a minha cara. Peraí, tá toda a documentação. Você nunca me deu um feedback.
Tá aqui, ó, filho, ó. E até, gente, para esferas jurídicas, isso é importante você ter documentado, assinado, seja registro de senha ou papel mesmo. Cara, tá aqui, tá comprovado, feedback, aconteceu isso. Muita gente, às vezes, recorre a outras formas para justificar sua demissão. E se eu tenho documentado, eu também estou me protegendo quanto líder para essas questões. Quero agradecer a presença dos dois, vieram de longe. O Richard veio do interior e o Alan veio lá de Floripa para visitar e para compartilhar esse conteúdo com a gente. Então, adicionem eles no LinkedIn, compartilhem aí os conteúdos, as percepções de vocês. Meninos, obrigado aí por tanto conteúdo. Eu queria conversar bem mais, mas já estão me puxando a orelha aqui que eu já estourei o tempo, gente. A gente volta já já com mais um papo aqui do RH Talks, pessoal. Até mais.